Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui. Eu peço você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. A gente vai falar sobre a queda do avião, principalmente atrelado ao PT. O presidente Trump anunciou todos os passos em relação ao Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes, o Marco Rubio. A gente vai colocar aqui ao vivo, trazendo todas as informações aí do que vai acontecer a partir de hoje, dentro do STF, envolvendo aí o ministro Alexandre de Moraes e toda a corja, pessoal, do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, você que está chegando aqui agora, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, vai chamando a galera. Iremos falar sobre a morte agora também, pessoal, de uma pessoa que criticava os políticos aí e foi assassinado hoje com 17 tiros. Doutora, como assim? Pessoal, o influenciador Jefferson aí, William dos Santos, de 33 anos, conhecido como Rei do Fuá, foi morto a tiros em frente à sua residência aí no bairro Sol Nascente, em Brejo Santo, no interior do Ceará. O crime aconteceu quando a vítima foi atingida aí por 17 disparos e morreu, né, pessoal? Gente, a gente vai falar também agora que o prazo do Bolsonaro termina hoje. Doutora, como assim? Vai preparando o coração de vocês, o advogado aí do Jair Messias Bolsonaro tem até o fim de hoje para protocolar embargos de declaração ao Supremo Tribunal Federal, o STF. O recurso pode ser apresentado após a publicação do acordão que formalizou a condenação aí do Bolsonaro e outros 7 réus aí no esdrúxulo processo sobre a tal trama golpista. O acordão, documento de 1991 páginas, foi disponibilizado na quarta, antes do prazo máximo aí de 60 dias contados a partir do encerramento do julgamento em setembro. O texto reúne aí os votos complexos dos ministros que analisam o caso. Pessoal, a vitória também gigante agora de Milei significa que o povo argentino quer continuar endireitando aí, ou seja, direita aí em todo o país. Pessoal, você que está chegando agora, eu peço bastante atenção de vocês. O Júlio, ganhador aí do nosso sorteio, eu peço que vocês copiem e colem essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Iremos falar agora sobre a relação do presidente Trump, pessoal. O que ele disse, o Rubio, em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Saiu essa notícia há poucos segundos atrás e a gente vai compartilhar aqui ao vivo com todos vocês que estão aqui. Olha só, pessoal, essa é informação de suma importância. Vamos que vamos, pessoal, olha só. Conversou com jornalistas e foi questionado sobre essa possibilidade de encontro entre Trump e o presidente Lula, e ele confirmou que os dois presidentes vão ter um encontro, daí ele corrigiu que vai ser uma interação. Então, vai um pouco em linha do que a gente tem, do que eu apurei aqui, que deve ser esse pull aside, né? Uma conversa mais informal, mais breve. Seria, nas palavras de Rubio, uma interação que aconteceria aqui. Agora, Rubio lembrou também que os dois presidentes tiveram já uma conversa muito positiva, mas disse que ainda há problemas com o Brasil. Ele citou particularmente, especificamente, a situação, a forma como alguns juízes brasileiros tratam o setor digital dos Estados Unidos, também falou de censura de americanos. Rubio falou que Trump vai explorar maneiras, nas palavras dele, eu vou até pegar aqui, vai explorar se há maneiras de resolver tudo isso e que vai levar algum tempo. Ontem, o presidente Trump tinha deixado a porta aberta para reduzir tarifas ao Brasil, mas ele disse que sob condições certas, sem explicar quais são essas condições. Daí nós perguntamos isso ao presidente Lula. Lula disse que, por enquanto, não há nenhuma exigência nem de Kuala Lumpur. O secretário de Estado, Marco Rubio, conversou com jornalistas. Pessoal, Marco Rubio, declaração clara, o Brasil tem que dar um jeito nos seus ministros agora, em relação às tarifas agora. Pessoal, olha só. O senhor está sentindo sobre Bolsonaro aí, o presidente Trump declarou: eu sempre gostei dele e eu me sinto muito mal com o que está acontecendo com ele. Eu sempre pensei e penso que ele é uma pessoa direita. E ele está passando por um momento delicado. Ele está passando aí, está na mesa, não é de sua conta aí, a jornalista fez uma pergunta para o presidente Trump, ele sempre delicado, né, pessoal? Deu aí um ultimato. Pessoal,
Ou seja, meus amigos, Bolsonaro vai ser assunto na reunião, foi assunto que ocorreu aí. Ontem a imprensa correu para dizer que Bolsonaro era passado para Trump, mas pelo visto não é bem assim. A reação do Luiz Inácio Lula da Silva diz tudo aí ao vivo para todos vocês. Pessoal, vocês que estão chegando agora, eu quero compartilhar essa grande notícia, a vitória aí nas eleições. Vou compartilhar em tela aqui com vocês o que vai acontecer a partir de hoje. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Olha só, pessoal, essa grande notícia agora. Bolsa Argentina dispara após a vitória de Milei nas eleições aí na Argentina. Olha só. Milei, em menos de um mês, virou a eleição na província de Buenos Aires. A diferença foi o sistema de votação de célula única. Província de Buenos Aires, em setembro, aí, de 3.861.000, depois 2.775.000, e outubro, 3.557.000, depois 3.604.000, aí, a diferença agora. Pessoal, o deputado Nicolas também aí detonou a esquerda por estar tentando responsabilizar o nosso deputado do vídeo do Pix que ajudou o PCC, o Comando Vermelho. Presta atenção, são essas pessoas que tentam colocar o outro como um criminoso, mas a realidade está aí. Agora ele compartilhou esse vídeo ao vivo aqui no nosso canal. Pessoal, Elon Musk diz que bug foi encontrado no algoritmo do X. Encontramos aí o bug significativo no algoritmo X para você que fazia com que os usuários vissem muito menos postagens de pessoas que seguem. O problema deve ser corrigido até amanhã. Um dos caras mais ricos aí, né, pessoal, do nosso país. O pessoal aqui ao vivo, olha só. Eu vou compartilhar do presidente Trump. Olha só. Ó, ele disse que tiveram uma reunião boa aí. Vamos ver o que acontece. Não sei o que vai acontecer, mas veremos. Eles gostariam de fazer um acordo. Vamos ver agora. Eles estão pagando. Deixa eu ver a tradução aqui, pessoal, para vocês. Trump diz que a reunião com Lula foi boa, mas não garante nenhum acordo. Foi muito bom, tivemos uma boa reunião, vamos ver o que acontece. Não sei se vai acontecer alguma coisa, mas vamos ver. Pessoal, acredito que só foi burburinhos aí que apresentou. Pessoal, acredito que não vai acontecer nada depois dessa reunião relacionado ao Luiz Inácio Lula da Silva, no sentido, pessoal, de favorecer. Pessoal, Trump acaba de se encontrar aí com o imperador do Japão também, há poucos segundos agora, compartilhou o vídeo aqui ao vivo. E, pessoal, PL e Novo fecham parceria com a presença de Michele Bolsonaro e anunciam que vão andar lado a lado para as eleições aí do nosso Senado. Deixa eu compartilhar essa reportagem com todo mundo que é patriota, que acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Lembrando que as eleições começam ano que vem. Você que está chegando aqui agora, que ainda não está inscrito, faça a inscrição, porque a gente precisa, pessoal, da sua inscrição aqui neste canal. E também é de graça, pessoal, não custa nada. Somente vocês que ganham estar inscrito aqui neste canal, como a transmissão todos os dias ao vivo das principais notícias da direita e também aí os acontecimentos da esquerda, assim como as tragédias que a gente sempre passa, o que acontece em torno do nosso Brasil e fora do Brasil, Estados Unidos, Venezuela, Argentina e por aí vai. E também os sorteios todos os meses aqui, que é o Pix na sua conta. Vamos que vamos, olha só essa informação que chegou aqui. Eu tenho certeza que hoje nós estamos aqui afiando o machado. Estamos aqui afiando o machado. Então, Marcelo, nós estamos com um tempo curto, mas eu tenho certeza que a tua fala vai ecoar pelo Brasil e pelo mundo. Valeu. Vamos lá, pessoal, bom dia. Estou com a camiseta discreta. Bom dia! Primeiramente, fora Lula! Fora Alexandre de Moraes! E viva o Brasil! Meu querido amigo Giovanni Cherini, já parceiro de 2 mandatos de deputado federal, meu irmão, ajudou a construir essa grande aliança. Zuco, Sanderson, estamos caminhando juntos, porque nós acreditamos no Rio Grande do Sul, nós acreditamos no Brasil, nós acreditamos em Deus e nós vamos vencer!
juntos! Juntos! E eu quero dizer para essa mulherada toda, e quando eu vim entrando aqui, Michele, nós viemos juntos no voo de Brasília, pelo menos até São Paulo. Depois eu fui para Porto Alegre e Santo Ângelo, tu veio para Passo Fundo para estar aqui em Soledade. Mas nós viemos juntos no primeiro voo. A simpatia dessa mulher, a força dela, ela, gente, eu tô falando de 4h30, 4h40 da manhã, fazendo foto, sorrindo com todo mundo lá no aeroporto, como faz aqui. Isso tudo é para mostrar o seguinte, que o que está acontecendo com Bolsonaro, além de ser uma sacanagem, uma covardia, uma injustiça, mostra para o Brasil mais do que qualquer outro exemplo que se poderia dar, que quando o homem tem uma mulher do seu lado como Michele Bolsonaro, ele enfrenta até as maiores trevas, e por isso Jair Bolsonaro segue firme, segue lutando pelo Brasil mesmo preso injustamente. E é por isso, Tcherini, que nós estamos juntos, Michele, nós estamos caminhando juntos, e nós precisamos, Zucco, Sanderson, Tcherini, Michele, deputados estaduais, deputados federais, do PL, do Novo, buscar mais gente com a gente. E eu tenho dito para todo mundo que está aqui, que nós temos que buscar os demais partidos aqui no Rio Grande do Sul, que querem no Estado uma direita unida de verdade, progressistas, republicanos, União Brasil, Podemos, todos os demais partidos, porque nós precisamos vencer, e vencer juntos aqui. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa unificação aí de todos os partidos? Pessoal, a gente vai falar sobre a prisão agora do Luiz Inácio Lula da Silva, e a gente vai colocar o advogado Chiquinho aqui, trazendo todos os detalhes sobre a mentira do Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente Trump. Olha só. Esteve frente a frente com Donald Trump e fez o que sabe fazer de melhor, mentir. Aqui está o chanceler brasileiro que não me deixa mentir. Após a conversa entre Lula e Trump, ele foi até a imprensa e deu um feedback dessa conversa. Veja. E os dois presidentes tiveram uma conversa muito descontraída, muito alegre até. O presidente Trump declarou admirar o perfil da carreira política e do presidente Lula, já tendo sido 2 vezes presidente da República, tendo sido perseguido no Brasil e tendo se recuperado e voltado, provado sua inocência e voltado a se apresentar e provado sua inocência? Lula nunca provou sua inocência. Lula não foi inocentado, não. Lula foi condenado em primeiro e em segundo grau. Foi no STF, em uma canetada, em um habeas corpus, que foi declarada a incompetência territorial do seu processo e julgamento, que ele teve seu processo anulado. Eu explico. Naquele campo de analisar fatos e provas, Lula foi condenado, foi declarado culpado. Lula foi julgado em primeiro grau. Por quê? Ex-presidente, ainda vigorava o entendimento que não tinha prerrogativa de foro. Em primeiro grau, é onde se discute fatos e provas. Analisando os fatos e as provas, ele foi condenado. Recorreu para o segundo grau, Tribunal de Apelação, fez o recurso de apelação. É o recurso que se reanalisa fatos e provas, faz uma reanálise da condenação. Em segundo grau, condenado também. O que aconteceu? Dali para cima, você não discute fato e provas mais, ou seja, STJ e STF não discute mais fatos e provas. Está condenado. Dali para cima, você só discute direito. O que aconteceu? A defesa do Lula, então, começa a levar aos tribunais superiores questões processuais e leva até o STF um habeas corpus. Nesse habeas corpus, o ministro Fachin dá uma canetada e diz o seguinte: Lula foi processado e julgado no território incompetente. O processo não poderia ser em Curitiba. O processo do Lula deveria ser no DF, no Distrito Federal. Nulo, anula todo o processo. Foi isso que aconteceu. Então Lula nunca foi declarado inocente.
Nunca, por uma análise de fatos e de provas, foi declarado inocente. Não. Na análise de fatos e provas, ele foi culpado em primeiro e em segundo grau, que é onde se discute provas. No STF, por uma mudança de CEP, numa canetada, o processo dele foi anulado, com a decisão de que o processo fosse reaberto no território competente, Distrito Federal. Mas, em razão da idade do Lula, houve prescrição. Então, Lula não foi declarado inocente pela justiça, não. Seu processo foi anulado por incompetência territorial, uma matéria de direito, e, em razão da prescrição, não pôde ser novamente processado. Então, esse aqui foi o primeiro ponto da mentira. E não para por aí. A justificativa, isso ficou muito claro naquela carta. Pessoal, você que está chegando agora, o Jussier sempre presente, o Jussier Costa, Jussier, copia e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status, saiu uma bombinha aqui pra gente, iremos compartilhar agora ao vivo com vocês. A gente está em tela aqui real, com o Dr. Chiquini trazendo todos os detalhes aí sobre a prisão e absorção do Luiz Inácio Lula da Silva. Vai compartilhando essa bomba aí que a gente vai trazer todos os detalhes já para vocês. Acho que o presidente Trump envia o presidente Lula, ele começa falando sobre a situação do ex-presidente Bolsonaro para impor essas tarifas para o Brasil. Isso foi discutido? O que ele falou sobre isso exatamente? Não, isso não foi discutido. A questão do Bolsonaro apareceu, inclusive, antes, na entrevista, né, que foi perguntado, mas muito lateralmente. Mas também o que o presidente Lula utilizou como exemplo é a injustiça da aplicação da lei Magnitsky em relação a algumas autoridades, como o Supremo Tribunal Federal, o quão injusta é essa medida em relação a esses ministros, porque respeitou-se o devido processo legal e não há nenhuma perseguição de natureza política ou jurídica. Respeitou-se o devido processo legal? É sério. Eu acabei de falar para vocês que o Lula foi processado e julgado onde? Em primeiro grau. Por quê? Porque é ex-presidente. Ou seja, Lula teve direito a recorrer. Lula foi condenado em primeiro grau pelo Sérgio Moro, recorreu, condenado em 3 processos, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e aí foi pro STJ, foi pro STF e resolveu no STF numa canetada. Já o presidente Bolsonaro deveria ter sido também processado e julgado em primeiro grau. Por que mudaram essa regra ao presidente Bolsonaro? Porque nenhum procurador da República e juiz de primeiro grau iriam denunciar e processar o presidente Bolsonaro. Aí o que aconteceu? Mudaram essa regra no meio do jogo. E aí disseram, ex-presidente agora tem prerrogativa de foro. E levaram o caso do presidente Bolsonaro para o STF. Vejam, isso é devido ao processo legal. Desde 2005, ex-presidente, primeiro grau. E daí tem direito de recursos. Na vez do Bolsonaro, por fato que não constitui crime, sem qualquer prova de crime, né? Já falei muito sobre isso, levam o caso do presidente Bolsonaro para o STF. Ex-presidente, de repente, vai para o STF. E começa esse processo no STF. Não bastasse, alteram o regimento interno e mandam esse caso do plenário, que é onde deveria estar, para a primeira turma. E é processado e julgado a toque de caixa em 7 meses, sem direito a recurso. E você quer me falar em devido processo legal? Em um caso que é levado para o STF, alterando uma regra desde 2005, sendo processado e julgado por juízes parciais, juízes interessados na causa, e você quer falar em devido processo legal. Uma grande farsa anunciada. Mas todo mundo... Pessoal, o presidente Trump já está sabendo dessa notícia, porque ele assiste o nosso canal aqui, porque todos os nossos ao vivos aí são traduzidos no idioma espanhol, inglês e todos os outros idiomas. Pessoal, a gente vai acompanhar essa notícia que chegou agora. Preste bastante atenção, copie e cola aí nos grupos do WhatsApp, nos status. Quem ainda não está inscrito, se inscreva neste canal. Está faltando menos de 30 pessoas para a gente atingir 106 mil patriotas inscritos aqui. Se você acredita em Deus, pátria, família e liberdade, se inscreva aqui no nosso canal ao vivo. Vamos que vamos. Muito simples, a Kombi Max
você em casa, a nossa quarta cadeira, que eu tenho hoje um recado especial para você, para falar por que eles odeiam tanto Bolsonaro e por que eles querem tanto impedir a anistia. O nome da nossa conversa aqui é Timeline, porque nós somos viciados na linha do tempo. Nós gostamos de entender as coisas em sequência. Nós não queremos cair nas narrativas da imprensa que manipula o passado, manipula o presente, querendo apresentar para vocês um futuro que não existe. Como eles fazem isso? Eles mentem para você sobre a história dos seus avós, bisavós, sobre o seu país. Eles mentem para você sobre a história política do país. Eles mentem para você sobre a história dos partidos políticos, que são, na verdade, organizações criminosas. Eles mentem para você sobre a polícia. Eles mentem para você sobre os narcotraficantes. Eles fazem os narcotraficantes serem coitadinhos e os policiais malvadões. Eles querem dizer que você e a sua família são o maior perigo da humanidade. Porque você e o Alan dos Santos aí trazendo todos os detalhes. Pessoal, para não tomar muito tempo de vocês, a gente vai voltar na nossa live ao vivo, que a capa já está programada, a gente vai entrar ao vivo sobre uma tragédia e um atentado. O ministro Flávio Dino, desespero total, e falando que o cara tentou entrar para poder matar o ministro Alexandre de Moraes. A reportagem agora ao vivo, trazendo todos os detalhes. Vai lá, curta, compartilhe e se inscreva, porque aconteceu, a gente está entrando aqui ao vivo. Pessoal, obrigado pela presença de todos vocês, a todo mundo que está aqui, o Jussiel, o Júlio, a todo mundo. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Aconteceu, a doutora Olivia Bismatias está com todos vocês aqui ao vivo, e só você que ganha neste canal. Então se inscreva, sorteios e a nossa live todos os dias ao vivo. Beijo, beijo, beijo.